Gravando, rodando, bom dia. Bom dia, lindíssima manhã de sexta-feira. Lá vamos nós, e não vamos sós. Bom dia aos meus amores, razões da minha vida. Nanando, amo vocês. Até mais tarde, meus fofinhos. Nossa, 4 e pouco da manhã, olho pro lado, não tinha só minha mulher na minha cama. Tinha um pitoquinho também. Deve ter acordado à noite, tido pesadelo, e a patroa chamou pra dormir com a gente. Sexta-feira, dia 20 de abril de 2018. Hoje é um dia importante para o Macitos lá em Dublin. Ele irá dar entrada, fazer entrevista lá, sei lá, o negócio do PPS dele, que é uma espécie de uma autorização para trabalhar e para ter todos os direitos que um cidadão comum do país tem. Tenho certeza que ele vai conseguir. Vou acompanhar isso aí no vídeo da tarde. Eu dou um toque em relação ao provável resultado positivo. Hoje é o dia que eu entrego as relações bancárias, financeiras. Para pagamento na quarta-feira, será dia 25, mas provavelmente na terça a gente já tem os pagamentos feitos, para dar tempo de corrigir quaisquer devoluções, né? Acontece muito lá na empresa, que as pessoas passam contas que eram antigas, que eram inativas, que não usavam mais há muito tempo, que tem pendências, ou contas não entenderam direito e passam conta do pai, da mãe, do tio, do namorado, enfim. E há algumas devoluções de pagamento, e a gente fazendo com antecedência dá tempo de mesmo assim cumprir os prazos. A pessoa vai lá, arruma a conta rapidinho, regulariza, e a gente cumpre os prazos de pagamento, que é até dia 25 para todo mundo. Enfim. Hoje o Pitoquinho tá em casa. Recesso, né? Sei lá o que. Ele tem um nome técnico que aqui na prefeitura de Osasco eles usam. Recesso acadêmico, eu não lembro direito exatamente. Tem um termo técnico. Às vezes uma sexta-feira assim. Vamos ver, é assim. Como o feriado cai no fim de semana, então eles não vão perder. Ah, não, vamos ficar sem feriado? Não, a gente antecipa o feriado. Mais ou menos na prática é isso, tá?
quinta-feira, quinta-feira santa, né? Também a mesma coisa. Enfim. Caraca. Nossa, que susto, mano. Um buraco ali. O carro me assustou. Não daria tempo nem de eu me movimentar. Bom, amanhã é dia de Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. Através do livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, adquiri uma nova versão dos fatos, né? E já falei sobre isso aqui. Eu comentei esse livro em alguns vídeos aqui. E essa parte do Tiradentes também é uma parte bastante interessante. A primeira coisa é a imagem, né? Não há uma única foto do alferes Joaquim José da Silva Xavier. Não há nenhuma foto. E de onde veio essa imagem de um Jesus Cristo brasileiro? Simples, da fabricação de um mito. O feriado, a comemoração do herói nacional Joaquim José da Silva Xavier apareceu um pouco depois da proclamação da República. Como se deu isso? Por que se deu isso? Porque só existia um herói brasileiro, ou dois, até a proclamação da República. A história do Brasil era muito simples, sempre foi muito simples. E você não tinha um representante republicano, e a República... Vamos voltar um pouquinho. O Império Brasileiro, principalmente o Império, a partir da independência, né, é um Império Brasileiro e não um Império Português, né? Pedro I foi lá, fingiu que não, agora o Brasil é independente e tá tudo certo, vamos romper os laços. Procurou o papai, Dom João VI, acertou todos os preços, todos os valores que seriam passados à coroa portuguesa para comprar a libertação. Foi lá e fingiu, forjou uma encenação bonita de um herói nacional gritando independência ou morte. Houveram sim poucos conflitos, alguns conflitos, algumas mini batalhas após a independência, e pouco tempo depois Pedro de Alcântara voltou para Portugal para assumir o trono de Portugal. O cara que libertou o Brasil de Portugal foi o cara que foi embora ser rei de Portugal, porque papai Dom João VI morreu. Não dá para ter um herói aí, né? E aí chegou Pedro II. Na verdade, um governo provisório segurou as pontas com José Bonifácio, por exemplo, que era uma espécie de braço direito de Dom Pedro I. Na verdade, era uma espécie de real governante, né? Governante de verdade, porque Pedro I era um brincalhão, mas deixa pra lá.
parte pessoal não me interessa. Existem muitos mitos dessa brincadeira. E Pedro II, quando Pedro I foi embora, quando o papai foi embora, Pedro II tinha só 15 anos, então não tinha condições de governar o Brasil. E esse governo provisório, que contava com uma junta de militares, senhores de engenho, grandes fazendeiros de São Paulo e Minas, a tal da política do café com leite, segurou as pontas, enquanto Pedro II era educado na França. Uma coisa que é incontestável e não é mitológica é a cultura de Dom Pedro II. É a estirpe. Ele era realmente uma pessoa que, por conta da educação elevada que teve, trouxe muito progresso. Quando assumiu o governo, ele tinha um governo liberal, um governo de ótimas ideias no contexto de humanização, inclusive. Ele trazia ideias até libertadoras, mas claro, não ia abrir mão da sua posição. E o estopim, né, o fator principal que gerou a proclamação da República foi a abolição da escravatura. Para se ver como Dom Pedro e a Princesa Isabel e a alta hierarquia brasileira tinha conceitos bastante modernos. E a vingança foi essa. Ah, é? Então toma. Aproveitando uma tendência mundial, instalou-se a República através das mesmas pessoas que governavam o Brasil na época do Império. Foi essa mesa governante, né, que instalou a República e proclamou a República e destituiu a família imperial do governo. Claro que não sem antes garantir-lhes a subsistência eternamente, a eles e a seus descendentes. Isso parece ser um fator que não se mexe. A família real brasileira ainda existe, a família Alcântara, né? Bourbon, Orleans, Alcântara e mais 150 linhagens aí, né? E essa república, quando assumiu, por uma questão simples de vingança, eles usaram dos poderes constituintes para proclamar a república e tirar o governante atual. Já vimos esse filme, né? Não, deixa pra lá. E ao contrário do que se pensa, a república inicialmente, os primeiros governos brasileiros foram governos que tiraram alguns direitos que já tinham sido conquistados. E por isso ganharam grande antipatia, porque a família imperial gozava de grande simpatia da população brasileira, justamente por ter ideias mais libertárias. E, por incrível que pareça, até isso no Brasil é torto. O imperador é um libertário, os republicanos são ortodoxos. Fazer o quê, né? Tudo bem, voltemos. E por conta dessa tomada de poder que a República trouxe e essa insatisfação popular, foi necessário fabricar alguns heróis. E o primeiro herói que se buscou foi justamente um herói que trazia em si um sentido
da República, tá? O herói da República, porque tinha o herói. O herói era Dom Pedro I, o libertador. O herói era Dom Pedro II, o libertador dos escravos. Então vamos fazer um herói agora? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ah, teve um levante, parece que teve. Tem uma lenda lá em Minas, lá em Vila Rica, que fala de um cara, tal. Beleza, isso é fácil, cara. Foi lá. Ah, conta-se que tinha um cara, tal. O alferes Joaquim José da Silva Xavier, tal. O cara provavelmente existiu. O fato de algum levante existiu. Só não se sabe a relevância. E só não se sabe o final disso. Mas, cara, como é que eu mato 2 coelhos com uma cajadada só? Eu vou criar uma... Tem alguma foto? Não tem. Ou se tem, ixi, mano, não dá. Isso aqui não pode ser nosso herói. Dá pra entender? Eu não sei, eu tô aqui conjecturando, né? Tô aqui pensando no formador da ideia, né? E aí, ou o cara não tinha, ou as imagens que tinha do cara não eram convincentes o suficiente para torná-lo um herói, não tinham os padrões que era necessário que se tivesse, ou não havia nenhuma imagem. Então, cara, vamos fazer o seguinte: vamos colocar a imagem símbolo desse libertador como sendo um cara de cabelo comprido e barba. Então, cara, o fato de parecer Jesus Cristo, é só uma coincidência, mano. Como você explica ele ser cabeludo e barbudo? Não é que ele era cabeludo e barbudo. É que ele ficou preso antes de ser enforcado, executado. Então, durante esse tempo de clausura, ele... Enfim... Pegou-se provavelmente o que era verdade, pegou-se provavelmente o que era mito, pegou-se provavelmente o que era lenda, juntou tudo isso, ficou uma história bonita, e nós temos um cara que foi executado, esquartejado e trucidado, supostamente, pelo Império Português. Porque ele tentou a independência, e o Império Português era um sem vergonha, era um pilantra. Não é? Aí você tem toda o atingimento, né? Você atinge todos os objetivos que você pleiteou nessa fabricação desse mito. O que é verdade e o que não é verdade da história de Joaquim José da Silva Xavier, um fato que supostamente ocorreu nas viradas do século 18 para 19, né, 1790 e alguma coisa, foi o suficiente para aquele momento para formar o nosso maior herói, um mártir brasileiro que lutou contra a tirania do Império Português e pagou por isso. Agora, fato, existiu o cara. Fato, existiram alguns levantes. Dizem que é que assim, o livro que eu li, um outro livro antes disso que eu li, em relação à Inconfidência Mineira, era um livro espírita, né? Então, eu, nesse momento, não posso colocar enorme credibilidade, dados os meus estudos e minha procura por uma questão metafísica mais verdadeira, ou mais convincente a mim. Mais verdadeira é insulto da minha parte, me desculpem. E nesse livro, entre outras coisas, diz tratar-se especificamente de um movimento da maçonaria brasileira. Não acho que a maçonaria... Talvez isso explique algumas coisas serem escondidas e não correrem
muito mais fatos, por conta de um movimento poderoso, né? Por trás desse levante, que tivesse interesse em não divulgar, para não correr o risco de divulgar detalhes sobre a maçonaria ou informações que pudessem comprometer, né? Tem toda uma gama de fatores aí que faz com que essa história seja bastante duvidosa, no sentido principalmente dos seus detalhes. E aí eu volto para o sentido da aparência dele, que isso para mim é importante. Isso para mim é importante. Um país de cultura católica, apostólica, romana tem o seu primeiro herói republicano, um cara que parece Jesus Cristo. Porque parece, que lembra, é que, pô, ele tava na cadeia, cara. É fato. Aí é fato. Os presos condenados, qualquer preso no Brasil, e principalmente naquela região da metrópole Minas Gerais, que era um dos estados chefes, né? São Paulo e Minas, né? De que os presos era raspado barba e cabelo deles, justamente por conta de infecções, justamente por conta de piolhos, justamente por conta de limpeza, de higiene básica. A imagem de Tiradentes, cabeludo e barbudo, não é a parte que não pode ser verdade. É a parte que é uma invenção pura e simples. E aí aquela coisa que eu costumo dizer: você pode florear um detalhe? Pode, mas tome cuidado, porque todo o resto vai ser ignorado. Será que mostrar um cara combalido, careca, desdentado, praticamente porque todos adoeciam na cadeia, né? Chamaria a atenção? Chamaria a atenção? Então essa tática que os republicanos, os primeiros republicanos, com Deodoro da Fonseca e demais, essa tática que os primeiros republicanos utilizaram, ela foi bastante eficaz. Bastante eficaz. Então é isso, cara. Assim como tem várias histórias contraditórias sobre o herói Quilombo dos Palmares, este eu deixando muito claro que tratar-se de alguém mais humano e mais possível da realidade, mas não com o sentido de heroísmo que se coloca, tá? Mas compreendo a reação. Não preciso concordar, mas compreendo a reação, sim. Tá bom? Agora, Joaquim José da Silva Xavier é uma grande invenção. Uma grande invenção e uma invenção de muito sucesso. Muito sucesso. E 21 de abril é comemorado o dia de Tiradentes. Então tem toda uma mística disso. Por que Tiradentes, né? Por que não o Alferes Joaquim ou Alferes Xavier? Ele também tirava dentes, né? Era isso. Ele também tinha aprendido a técnica de extração dental, né? E era uma coisa muito comum e muito necessária. Não haviam tratamentos dentários. Dentes que se estragavam eram arrancados.
antes que caíssem sozinhos da boca da pessoa. Muita gente morria por conta de infecção dental. Então, a técnica da época era arranca, arranca. E era muito comum as pessoas praticamente não terem dentes. É... E provavelmente não era um apelido dele, né? Imagina que você tem uma região, uma vila, esse quarteirão, né? A vila tal, que ali naquela casa mora o Tiradentes dessa vila. É o mesmo que você falar o barbeiro. Aí o barbeiro vai no bar tomar uma pinga. Você, oh, e aí, barbeiro? O cara chama José Luiz da Silva, mas é o barbeiro. E aí, barbeiro, beleza? Tal. E ele era o Tiradentes, tá? E essa romantização, ela chama mais atenção ainda, né? Todos os fatores que ligam essa criação básica, né? Desse mito brasileiro, que é o primeiro mito da República. Era importante tê-lo, era importante criar um novo mito para se criar um novo conceito de patriotismo brasileiro, porque o patriotismo brasileiro ele era meio português ainda, né? O brasileiro simples era um cara que gostava e admirava a família imperial. E aí você foi lá, tirou o Pedrinho, né? Do posto, exilou a família real. Como é que você recupera a simpatia da população? Criando um cara que parece Jesus Cristo e que lutou contra a tirania do Império Português no Brasil. Pronto, né, cara? Pronto. Você substituiu Dom Pedro I, que foi o cara que deu a independência ao Brasil, que tratou do assunto e resolveu o assunto, e você tem, anos antes, você tem Joaquim José da Silva Xavier. Opa, não existe um dia de Dom Pedro, mas existe o dia. Eu acredito que o feriado da Independência seja o feriado mais importante no conceito patriótico brasileiro, mas que há enorme relevância ainda, uma relativa busca da comoção, né, sobre a história de Joaquim José da Silva Xavier. Eu deixo meu veredicto básico. Muito pouco da história oficial é verdade para mim. E a coisa de que ele foi esquartejado e as partes do seu corpo foram penduradas em locais públicos para que as pessoas vissem e não tentassem fazer o mesmo, pode ser até verdadeira. Mas explica bem o fato de que não existe um túmulo, né? Mais um. Opa, será que a gente já viu esse filme? Não existe o corpo do meu herói. Bom, já que eu não posso dizer que ele subiu aos céus, mesmo que ele parecesse com Jesus, Deus podia ter olhado e falado, ué, mano, sobe aí, cara, você não estava aqui em cima? Então, desculpa aí, cara, não resisti. Então você criou uma conversa básica. Nunca se fez e não se fazia isso com ninguém. Com Lampião, que é outro mito brasileiro, né? Com Lampião, Virgulino Ferreira, arrancaram a cabeça, né? Arrancaram as cabeças deles, né? E é outro mito terrível, terrível. É outro sub-herói, né? Anti-herói brasileiro, que traz muito pouca verdade e muita ignorância
mas que, mais uma vez, igual a, eu acho que o Quilombo, a história de Zumbi dos Palmares, e eu acho que a história de Lampião, eu entendo, eu justifico. Estamos falando de reações, estamos falando da vingança do fraco, do explorado. Olha o nordestino, cara, olha a vida de cão lá e aqui do cara. Olha a subvida, olha a humilhação constante, plena e eterna. Qual é alguma das soluções, talvez psicossociais? Criação de heróis. Perseverem. Não tenham medo, porque houve um herói assim, houve um herói assado. E Virgulino Ferreira representa muito isso. O professor de inglês deixou uma moto de transversal ali. Saco. Bom, eu vou ter que ir no almoço no extra lá embaixo, imprimir uma foto. Então, não tem tanta importância não. Tá, agora, verdades mesmo, de um conceito de herói e tudo mais, não. Estamos falando de um ladrão sanguinário. Ei, Edu, bom dia. De um ladrão sanguinário, estamos falando de um pirata da terra, né? Um pirata do deserto. O cara saqueava, estuprava, comia pessoas. Tem canibalismo na parada. A coisa é nojenta, a coisa é miserável culturalmente e fisicamente. Então o herói brasileiro, o cangaço existiu, o Virgulino Ferreira existiu, a família dele existe. E lá eles ostentam um grande orgulho. E uma hora eu falo sobre Padre Cícero, né? Um abraço, até mais tarde.